Salve Maria Imaculada! Vamos dar continuidade ao Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Montfort. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Capítulo 8, item 236. Uso das cadeiazinhas. Terceira prática. É muito louvável, muito glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus e Maria, que usem umas cadeiazinhas de ferro. Estas ser-lhe-ão um sinal da sua escravidão de amor e serão bentas como a bênção própria. Estes sinais exteriores não são, na verdade, tão essenciais, e uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado a essa devoção. Mas os escravos de amor sacudiram as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que o pecado original e talvez os pecados atuais os tinham reduzido. Por isso, não posso deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam com São Paulo de estar em cadeias por amor de Jesus Cristo. Essas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum, que todos os colares de ouro dos imperadores. Item 237. Ainda que outrora não houvesse nada mais difamante do que a cruz, no presente é esse madeiro o que há de mais glorioso no cristianismo. O mesmo se diga dos ferros da escravidão. Entre os antigos e mesmo hoje entre os pagãos, nada mais ignominioso. Mas para os cristãos não há nada mais ilustre do que essas cadeias de Jesus Cristo. Elas livram-nos e preservam-nos dos infames laços do pecado e do demônio. Colocam-nos em liberdade e ligam-nos a Jesus e a Maria. Não por imposição e por força, como se faz a forçados, mas por caridade e amor como filhos. Atraiô-los-ei com cadeias de caridade, diz Deus pela boca de um profeta. Essas cadeias são, por conseguinte, fortes como a morte. E, de certo modo, mais fortes ainda nas pessoas que forem fiéis em usar esses gloriosos sinais até a morte. Pois, embora a morte destrua seus corpos, reduzindo-os à podridão, não destruirá esses laços da sua escravidão, já que, sendo de ferro, não se corrompem facilmente. E talvez no dia da ressurreição da carne, no grande momento do juízo final, essas cadeias que lhes ligarão em dos ossos constituam parte da sua glória e sejam transformadas em gloriosas cadeias de luz. Felizes, portanto, 1000 vezes felizes os ilustres escravos de Jesus e Maria, que usarem essas cadeias até a sepultura. Item 238. Eis as razões por que se usam essas cadeiazinhas. A primeira razão é para que o cristão se lembre dos votos e promessas do seu batismo, para que se recorde da renovação perfeita que deles fez por meio dessa devoção e da estreita obrigação em que está de lhes ser fiel. O homem conduz-se muitas vezes mais pelos sentidos do que pela fé pura, e esquece-se facilmente das suas obrigações para com Deus, se não houver qualquer coisa exterior que lhes faça lembrar. Ora, essas cadeiazinhas servem maravilhosamente para lembrar ao cristão as cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o batismo o livrou. Lembram também a dependência de Jesus Cristo em que o homem se colocou pelo santo batismo, bem como a ratificação que dela fez ao renovar as suas promessas.
Uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do seu batismo e vivem tão livremente como se nada tivessem prometido a Deus, como os pagãos, é que não trazem nenhum sinal exterior que os faça lembrar disso. Item 239. A segunda razão é para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus Cristo e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Uma outra razão é para servirem de garantia e preservação contra as cadeias do pecado e do demônio, pois temos de trazer ou as cadeias da iniquidade ou as cadeias da caridade e da salvação. Ah, meu querido irmão, quebremos as cadeias do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e dos seus sequazes, e lancemos para longe de nós o seu jugo funesto, para me servir das palavras do Espírito Santo. Ponhamos os pés nos seus gloriosos ferros e os pescoços nos seus grilhões. Curvando os ombros, levemos a sabedoria que é Jesus Cristo, sem aborrecimentos, às suas cadeias. Note-se que antes de dizer essas palavras, o Espírito Santo vai preparando a alma para que não venha rejeitar este importante conselho. Eis as suas palavras: ouve, meu filho, e recebe um conselho de sabedoria, e não rejeiteis o meu conselho. Eclesiástico, capítulo 6, versículo 24. Item 241. Permite-me, meu querido amigo, que eu me una ao Espírito Santo para te dar o mesmo conselho. As suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus Cristo, do alto da cruz, deve atrair tudo a si, livre ou forçadamente. Ele atrairá os réprobos com as cadeias de seus pecados, a fim de os acorrentar como forçados e demônios à sua ira eterna e à sua justiça vingadora. Mas atrairá particularmente nesses últimos tempos os predestinados, com cadeias de caridade. Atrairei tudo a mim. Hei de atraí-los com cadeias e vínculos de caridade. Item 242. Estes escravos de amor de Jesus Cristo, esses prisioneiros de Jesus Cristo, podem usar as cadeias ao pescoço, nos braços, à cintura ou nos pés. O padre Vicente Carafa, sétimo geral da Companhia de Jesus, que faleceu em odor de santidade no ano de 1643, trazia uma argola de ferro nos pés, como sinal da sua escravidão, e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente as suas cadeias. A Madre Inês de Jesus, de quem já falamos, usava uma corrente de ferro em volta da cintura. Alguns outros usaram-na ao pescoço como penitência pelos colares de pérolas que tinham trazidos do mundo. Outros ainda usavam nos braços para se lembrarem nos seus trabalhos manuais de que eram escravos de Jesus Cristo. Item 243. Culto especial ao mistério da encarnação. Quarta prática. Terão especial devoção ao grande mistério da encarnação do Verbo, celebrado no dia 25 de março. É o mistério próprio dessa devoção, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria, para a glória de seu Pai e para a nossa salvação. Essa dependência manifesta-se de uma maneira particular neste mistério, em que Jesus Cristo está cativo e escravo no seio de Maria Santíssima e onde depende dela em todas as coisas. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria, e particularmente por a ter escolhido para sua tão digna mãe, escolha que se realizou nesse mistério. Estes são os dois fins principais da escravidão de Jesus Cristo em Maria. Item 244. Nota, por favor, que eu digo habitualmente escravo de Jesus em Maria.
Escravidão de Jesus em Maria. Pode-se realmente dizer, como muitos o fizeram até aqui, escravo de Maria, escravidão de Maria, mas parece-me preferível dizer escravo de Jesus em Maria, como aconselhava o padre Tronson, superior-geral do Seminário de São Sulpício, célebre por sua rara prudência e piedade consumada. Foi assim que aconselhou um sacerdote que o consultou sobre este assunto. E as razões de tal proceder são as seguintes. Item 245. Primeiro, estamos num século orgulhoso e que abundam os sábios soberbos, os espíritos fortes e críticos, que acham que criticar nas práticas de piedade mais fundadas e mais sólidas, a fim de não lhes fornecer sem necessidade um pretexto de crítica, vale mais dizer escravidão de Jesus em Maria, e dizer-se escravo de Jesus do que escravo de Maria. Assim denomina-se essa devoção a mais de acordo com seu fim último, que é Jesus Cristo, do que com o caminho e meio que para lá chegar, que é Maria. Apesar disso, podemos, na verdade, usar sem escrúpulos ambas as denominações, como eu mesmo faço. Por exemplo, o homem que vai de Orleans a Tours pelo caminho de Amboise pode muito bem dizer que vai a Amboise e que vai a Tours, que é viajante para Amboise e para Tours. No entanto, a diferença é que Amboise é apenas o caminho direto para ir a Tours, e que só Tours é o seu fim último e o termo da sua viagem. Segundo, item 246. O principal mistério que se celebra e honra nessa devoção é o mistério da encarnação, no qual se pode ver Jesus e Maria encarnado no seu seio. Por isso vem a mais propósito dizer escravidão de Jesus em Maria, Jesus habitando e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito da vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai sobre toda a potestade inimiga, em vosso espírito para a glória do Pai. Amém. Item 247. Esse modo de falar mostra mais claramente a íntima união que existe entre Jesus e Maria. Estão unidos tão intimamente que um está todo no outro. Jesus todo em Maria e Maria toda em Jesus. Ou antes, ela já não existe, é Jesus que é tudo nela. Seria mais fácil separar do sol a luz que Maria de Jesus, pelo que se pode chamar a Nosso Senhor, Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. Item 248. O tempo não permite deter-me aqui para explicar as excelências e grandezas deste mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Por isso, contento-me com dizer em duas palavras que este é o primeiro dos mistérios de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. Foi neste mistério que Jesus escolheu todos os eleitos com a colaboração de Maria, escondido no seu seio, que por isso é chamado pelos santos de a sala dos segredos divinos. Foi neste mistério que Jesus operou todos os mistérios que depois se seguiram na sua vida, pela aceitação que dele fez. Jesus, entrando no mundo, disse: Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os outros, encerra a vontade e a graça de todos. Finalmente é o trono da misericórdia, da liberalidade e da glória de Deus. Trono da sua misericórdia para nós, pois só podemos nos aproximar de Jesus por meio de Maria, bem como só podemos vê-lo e falar-lhe por intermédio de Maria. Jesus, que atende sempre a sua querida mãe,
concede nesse mistério a sua graça e misericórdia aos pobres pecadores. Vamos, pois, com confiança ao trono da graça. É ainda o trono da sua liberalidade para com Maria, pois enquanto o novo Adão permaneceu neste verdadeiro paraíso terrestre, operou tantas maravilhas escondidas que nem os anjos nem os homens as podem compreender. É por isso que os santos o chamam Maria de a magnificência de Deus, como se Deus só em Maria fosse magnífico. É também o trono da sua glória para o Pai Celeste, pois foi em Maria que Jesus Cristo aplacou perfeitamente seu Pai irritado com os homens. Foi nela que Jesus reparou cabalmente a glória que o pecado lhe tinha roubado. No sacrifício que fez da sua vontade de si mesmo, Jesus deu mais glória a Deus do que jamais lhe teriam dado todos os sacrifícios da antiga lei. Enfim, foi em Maria que Jesus deu ao Pai uma glória infinita que jamais havia recebido do homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.